Olá, meninos! Então, a nossa aula passada, nós estávamos falando do artigo de opinião. Diferente dos gêneros que nós estudamos até o momento, ele se difere em todos os aspectos do outro. Nós vimos então o conto, a crônica, que são gêneros narrativos. Agora, quando nós estamos falando de artigo de opinião, trata-se de um gênero dissertativo. Então, esse gênero é totalmente diferente ao visto até agora. Você vai dissertar sobre um assunto. Então, vamos lá. O que é um artigo de opinião? É um texto opinativo de cunho argumentativo. Então, se você está falando sobre um determinado assunto, você tem que defender essa ideia, você tem que trazer argumentos. Por exemplo, supõe que eu estou escrevendo um texto sobre a pena de morte no Brasil. Se eu sou contra ou se eu sou a favor, eu tenho que trazer argumentos que convença esse meu leitor do ponto de vista que eu estou defendendo. Então, trata-se de um gênero em que a opinião de um autor sobre o assunto de relevância é defendida. Você tem que defender o seu tema através de recursos argumentativos. Quais são esses recursos? Comparações, explicações, depoimentos, dados estatísticos. Então, no texto que vocês leram da aula passada, referente ao gênero artigo de opinião, nós temos depoimento, nós temos comparações, dados estatísticos. Então, se eu retiro dados estatísticos, eu estou defendendo, eu estou argumentando o meu ponto de vista. E as características desse gênero, quais são? Primeira, liberdade estrutural, de acordo com a proposta. O autor domina o assunto, então ele tem total domínio do assunto falado. A linguagem costuma variar conforme o perfil dos leitores, mas prevalecendo a linguagem formal. Lembrando que eu posso usar uma linguagem formal, mas de uma objetividade mais simples, com que o meu leitor ele entenda o assunto e que ele consiga visualizar qual que é o ponto que está sendo defendido. Então, apresenta uma clara intenção persuasiva. O que é intenção persuasiva? Se você está dissertando sobre algo, você está falando, você está querendo defender, você está procurando convencer o outro, isso é intenção persuasiva. Quando você tenta convencer o outro do que você está falando. Referente à estrutura. Qual que é a estrutura, então, do meu artigo de opinião? O importante é não se contentar mais com um texto com cara de redação escolar. É preciso ousar com a responsabilidade, bom senso e respeito à estrutura básica de uma dissertação. Então, qual que é a estrutura básica? A apresentação do tema abordado com um ponto de vista, que nós vamos chamar de introdução. Então, lá na introdução, você deve deixar claro qual é o seu ponto de vista, o que você vai defender. A argumentação, então, ela vem de acordo com o desenvolvimento. Aqui você vai apresentar os seus argumentos, os dados estatísticos, as comparações e uma retomada da tese inicial ou sugestões propostas, que é a conclusão. Então, lá na conclusão, você dá uma pincelada no ponto de vista que você está defendendo e dá uma sugestão, se essa problemática que você está defendendo tem uma possível resolução. Então, o modo como você fará isso será aprimorado a cada nova redação que produzir. Então, eu aprendo a escrever um texto dissertativo, quanto mais eu escrevo, mais eu aprendo. Quanto mais experiente for o escritor, mais naturalmente será elaborada cada uma das partes do seu artigo. Então, eu não posso simplesmente escrever um texto dissertativo do artigo de opinião
e não retomar esse texto para me corrigir, para me acrescentar algo. Então, a primeira escrita, nós dizemos então que é um rascunho, e nesse rascunho você vai aprimorando, você vai acrescentando mais informações. Geralmente, 2 impasses são os mais evidentes ao se escrever: começar e terminar uma redação. Nesse momento, traremos do primeiro caso. Então, vamos lá. Como começar um artigo de opinião? Deve-se ter a preocupação fundamental com o tema oferecido, levando-se em conta que o parágrafo introdutório é um norteador de toda a estrutura dissertativa. Então, a introdução é o pontapé, aquele que carrega uma ideia nuclear a ser utilizada de maneira pertinente em todo o desenvolvimento do texto. Existem diversas maneiras de se elaborar a introdução de um artigo de opinião, mas o que veremos a seguir vale ressaltar: são alguns modelos sugestivos e não regras. As mais comuns são. Então, lembrando, esses exemplos não são regras, são apenas modelos sugestivos. Então, como uma declaração inicial, abre-se o parágrafo com uma afirmação. É a forma mais comum de se desenvolver a introdução. Olha para você ver. Política e televisão são 2 instâncias da sociedade brasileira que parecem reunir o maior número de pessoas despreparadas e desqualificadas. É como se escolhessem a dedo as piores pessoas, com raras exceções, para legislar ou executar, animar shows de auditório ou de entrevistas. Tá. E a definição? Quando se tem por objetivo conceituar algo, um processo, uma ideia, uma situação, eu posso trazer também como introdução. Olha, violência é toda ação marginal que atinge o indivíduo de maneira irreversível. Uma bala perdida, ou intencional, um assalto, um amigo ou conhecido que perde a vida inesperadamente através de ações inomináveis. Então, essa segunda é quando eu defino algo, algum termo ou algo. Terceiro ponto, apresentando dados estatísticos. Essa apresentação de dados estatísticos também deve conter lá na minha argumentação. Nas grandes cidades brasileiras, não existe sequer um indivíduo que não tenha sido vítima de violência. 48% das pessoas já foram molestadas, 31% tiveram algum bem pessoal furtado, 15% já se defrontaram com um assaltante dentro de casa e 2% presenciaram assalto a ônibus. Então, quando eu trago dados estatísticos na introdução, e aí o que acontece? Eu vou aprofundar esses dados lá na minha argumentação, no ponto de vista que eu estou utilizando. 4. Interrogação, ou uma sequência de interrogações. É uma forma criativa de envolver e despertar a atenção do leitor. Atenção! Deve-se tomar cuidado com o número de interrogações. Todas deverão ser respondidas por você nos parágrafos argumentativos, pois, afinal, é você quem estará opinando e não deve esperar que o leitor responda por você, muito menos sua bancada corretora. Então, no primeiro momento, a pergunta funciona como uma pergunta retórica e depois, lá no seu argumento, lá no seu desenvolvimento do texto, você vai responder nesses questionamentos. Olha, é verdade que depois da porta arrombada, uma tranca é sempre nela colocada? Foi pensando assim que o governo nomeou a procuradora aposentada Anandir de Mendonça Rodrigues para comandar a Corregedoria Geral da União, que tem status de ministério, porque visa a apuração de todas as irregularidades cometidas no país. Então, eu tenho uma pergunta, mas lembrando que quando eu inicio lá na introdução com perguntas, essas perguntas devem ser respondidas e argumentadas ao longo do texto. Agora, quando eu faço uma alusão histórica,
Organiza-se uma trajetória que vai do passado ao presente. É quando eu faço as comparações do presente para o passado, ao comparar social, histórica, geograficamente, fatos, ações humanas, ideologias. Eu sei que muitos agora já ouviram de alguma maneira os pais dizerem: nossa, na educação que eu tive dos meus pais não era como hoje. Então, eu posso pegar essa fala e transformar num artigo de opinião. São essas comparações que eu também posso usar no meu texto dissertativo. E, por fim, a conclusão. Retome o que foi dito na introdução, porém, sem se repetir de forma tão evidente. Lá na introdução, então, você iniciou o assunto, né? Você deu uma pincelada no que você vai tratar. Então, agora aqui na conclusão, você dá uma retomada naquele ponto de vista que você colocou lá e evite termos que indiquem tratar-se da conclusão. O último parágrafo já é a conclusão. Não utilize pronomes pessoais. Então, aqui, meninos, o texto ele é impessoal. Você tem que tentar convencer o outro do seu ponto de vista. Não precisa aqui usar pronomes pessoais. Seja conciso e seguro ao reafirmar a sua posição. Então, meninos, quando eu disse que o artigo de opinião ele se difere do outros gêneros como conto e crônica, porque nessas narrativas nós estamos tratando de fatos fictícios. Agora o artigo de opinião não. Eu pego um fato verídico e escrevo sobre ele, argumentando, opinando, tentando convencer o leitor do que eu estou defendendo nesse momento. Então essa aí foi uma breve pincelada sobre o artigo de opinião para vocês realizarem a próxima atividade. Até mais!